Uma das maiores nostalgias que eu tenho na minha vida era no tempo que eu era moleque e jogava videogame. Os videogames antigos que meu irmão a gente tinha. A gente tinha Atari, tinha Master System, que era o Master System 3, que diga-se de passagem, é um console muito lindo. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Eu adorava aquele console. Ele tinha o Sonic na memória. Esse aqui, ó. Lindaço. Para poder pausar, tinha que ir até o videogame, não pausava no controle. A gente ia colocar o cartucho, a gente puxava, né? Essa portinha preta onde está escrito Master System 3 Compact. Adorava esse videogame, era muito legal. Tinha também um Mega Drive, era o Genesis. Eu me lembro que a gente, depois do Master System, compramos o Mega Drive. E uma história muito legal aqui. O meu irmão queria um Super Nintendo. E meu irmão é mais velho, né? Ele queria o Super Nintendo e tal, não sei o quê. E eu tava muito ansioso por o videogame. Aí no dia que a gente foi buscar o Super Nintendo na loja, a gente nos comunicava antes, né? A gente achava que tinha o Super Nintendo na loja. Meu irmão não pôde ir, fui só eu. Chegou lá, só tinha Mega Drive, e era o Genesis ainda. Para quem é do nosso tempo, lembra que o Genesis, ele era americano, se eu não me engano, e ele não encaixava fitas com um canto arredondado, que eram as fitas que a galera chamava na época de japonesa, né? Eu comprei um videogame que o meu irmão não queria, depois que ele chegou em casa, ele chegou correndo para saber se tinha um Super Nintendo lá, quando chegou lá era um Genesis. Tamanha era a minha ansiedade de ter um videogame novo em casa. E a gente ficou por anos com aquele Genesis. Daí ele, depois, com o tempo, ele deu um jeito de destravar para poder colocar a fita japonesa lá, né? Ele deu um jeito lá e conseguiu, porque na locadora que a gente ia alugar as fitas, tinham jogos que a gente queria jogar, mas que eram somente dos cartuchos que não encaixavam no nosso videogame. Era muito louco isso. Mas, pô, mesmo assim era um videogame legal pra caramba. A gente curtiu demais esse videogame. E depois a gente teve o Play 1, né? Ali em 1997. Isso foi tão marcante para mim que eu me lembro do valor do Play 1, que era R$ 497 na época, em outro contexto econômico. Hoje valeria muito mais. Só que a gente trocou o nosso Genesis pelo Play 1, né? A gente trocou, devolveu uma grana, e a loja era cheia de CD pirata. A gente trocou as nossas fitas por CD pirata. As fitas que a gente tinha no Mega Drive, a gente tinha umas 10 a 15 fitas, mais ou menos, porque a maioria das fitas a gente alugava, né? A gente tinha muito locadora, era muito bacana essa parada de locadora, né? Mas enfim, eu achei um vídeo aqui de um canal, como chama o canal? Estranhamente Certo, eu não conhecia o canal. Eles fizeram um vídeo com o título Por que todo mundo está voltando aos jogos antigos? Né? Tem uma galera, talvez uma galera como eu, que tenha muita nostalgia de jogos antigos, que gosta muito de jogar. Inclusive tá rolando uma feira lá em São Paulo, a Retrocon, talvez a gente reaja a vídeos aqui da Retrocon, que é de games retrô, né? Consoles, jogos. Então tem sido cada vez mais cultuado esse lance de games antigos, né? Consoles, enfim. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente separou. Agora sim. Tem um Tails aqui. Sonic, ou aquele Resident Evil clássico, em vez de explorar aquele jogo novo, cheio de gráfico ultra realista, mundo aberto gigante, que você comprou e deixou de lado na sua biblioteca, bom, você não tá sozinho. Algo curioso meio que tá acontecendo, cada vez mais pessoas estão voltando para os jogos antigos. Mas por que será? O que esses clássicos têm a ver com jogos modernos? O que ele alcança que um jogo moderno não consegue alcançar, não consegue entregar? Nos últimos anos, a indústria dos videogames passou por uma... Não, pera aí, a abordagem do vídeo aqui, ele tá dizendo que a qualidade dos games antigos era melhores? Não entendi. Transformação gigantesca. Com o avanço tecnológico, tivemos uma explosão em qualidade gráfica. Muitos jogos de mundo aberto imensos, narrativas cinematográficas. Pô, olha só esse gráfico. Sistemas complexos que buscam oferecer experiências cada vez mais imersivas. Jogos modernos como The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 ou até mesmo Elden Ring são exemplos claros desse salto tecnológico. Jogos lindos, né? Cyberpunk é lindo demais. E de design. Porém, apesar de todo esse progresso, um fenômeno intrigante vem ganhando força, o ressurgimento dos jogos antigos. Pô, esse Aladdin era bom demais. Títulos clássicos, desde o Super Mario, Zelda da vida, Resident Evil, Final Fantasy, estão voltando ao centro das atenções. Seja por meio de remasters, relançamentos, ou simplesmente pelo interesse renovado das pessoas. Plataformas de streaming e comunidade de fãs fortalecem ainda mais esse movimento. Assim, várias remasterizações, né? No Resident Evil mesmo, teve uma do Resident Evil 2, uns tempos atrás aí. Enfim, vai sair um com a Claire de protagonista do Código Verônica, né? Em breve aí, anunciaram. Tá, mas isso não tem relação com o jogo antigo. Isso é uma nostalgia.
Mas vamos lá, vamos ver o vídeo, vamos entender. Transmissões ao vivo, speedruns, debates, que mantêm esses jogos vivos na memória coletiva. Do ponto de vista técnico, esses jogos antigos apresentam mecânicas mais diretas e focadas, com uma curva de aprendizado clara e desafios que exigem habilidade e estratégia, ao contrário da complexidade muitas vezes massiva dos jogos atuais, que podem parecer saturados e até mesmo exaustivos para muita pessoa. Você vai se ver jogando um Assassin's Creed da vida, um mais recente, você vai ficar pulando diálogo dada determinada parte do jogo, porque é muita coisa, é muito massivo. Chega um momento... Será que é massivo ou essa cultura do imediatismo da molecada hoje, de consumir conteúdos muito rápidos, de muita ansiedade para as coisas? Porque eu me lembro, na época que a gente era moleque, o meu irmão, excelente jogador de Resident Evil, ele ficava jogando ali Resident Evil 1, 2, eu ficava assistindo. Cara, a gente virava ali noites ali jogando Resident Evil, decifrando as coisas, e não tinha jogo em português, tá? Era em inglês. E tinha gente que jogava Resident Evil até em japonês. Eu tava desse jeito. Meu nome é Heródoto. E também, muitas vezes, a gente comprava aquelas revistas Game Power. Quem é das antigas vai lembrar. Game Power ajudava bastante a galera que gostava de jogos, né, quando tinha lançamentos, enfim. O fato das pessoas estarem preferindo jogar jogos antigos reflete uma busca de autenticidade, onde a diversão e o desafio são o foco principal. Eu falo aqui até do meu irmão, mas ele tem videogame novo, né, o Xbox dele lá, e ele joga esses jogos novos aqui, né? Ele manteve essa evolução do gosto dele no videogame. Eu mesmo que gosto de games antigos, eu sempre gostei de jogos um pouco mais simples, né? Lutas mesmo. Eu fui criado em fliperama, jogava muito fliperama. Pô, sou craque, né? Isso eu posso dizer, em X-Men vs Street Fighter, em Street Fighter. Jogo bem The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown. Inclusive, eu e um amigo meu, a gente foi num evento nerd que teve numa cidade ao lado aqui, e a gente, pô, dois burro velho, né? Chegamos lá, aí tinha umas máquinas de fliperama lá, e uma molecadinha jogando, né? Pô, aí a gente foi ver as máquinas ali, um tava um The King of Fighters, eu acho que era 98, e outro tava Samurai Shodown, eu acho que era o 1 mesmo, Samurai Shodown 1. Aí eu fui pro Samurai Shodown, um amigo meu foi pro The King of Fighters. Cara, ninguém ganhou da gente. A molecada não sabe dar uma magia, velho. A molecada não sabe. Eu fiquei bobo de ver. Mas isso é outro assunto, vamos lá. Sem ter tantas distrações ou complicações, essa tendência levanta uma questão sobre os rumos da indústria. Será que em meio a tantos avanços tecnológicos impressionantes, estamos deixando de lado alguns elementos fundamentais que fazem um jogo ser realmente memorável? O que nós vemos hoje em dia são jogos cada vez mais genéricos e sem alma, que te fazem... Pô, a molecada não sabe dar um Hadouken, cara. A gente não jogou Street Fighter, mas se tivesse Street Fighter, não ia dar um Hadouken. Se não sabe dar um Hadouken, também não vai saber dar um Shinku Hadouken. Um Shoryu Repá. mais avançar de um ponto A até o ponto B, tipo assim, porque sim, né? Jogos sem alma, feitos pra agradar um público específico, pra bater uma cota de... Ah, jogos sem alma? Pô, cara, Red Dead Redemption 2, tudo bem que ele é se não me engano, ele é de 2017 e tal, mas pô, que aquele jogo mais tem é alma. Diversidade, ao invés de trazer algo de qualidade. O último Resident Evil que lançaram esse ano, Requiem, pô, jogaço. Vegetables. Thank you. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Empresas que focam em trazer games que custam agora 400 conto, mas sempre é o mesmo jogo 2, mais do mesmo, como eu tenho visto bastante falarem aí na internet. Quando você se tem uma vasta biblioteca ao seu dispor, você fica totalmente perdido, jogando tudo e nada ao mesmo tempo, fazendo, como muitos, inclusive eu, voltar aos clássicos da nostalgia. A nostalgia é um dos principais motores que levam as pessoas a revisitar jogos antigos. Para muitos, esses jogos representam uma fase da vida onde as preocupações eram menores. Tinha um jogo de sinuca que eu jogava na época do Mega Drive, Side Pocket. Acho que ele tem para Super Nintendo também. Pô, cara, aquele jogo era sensacional. A ação era simples e a experiência era simplesmente marcante. Além disso, revisitar esses jogos permite reviver momentos com amigos, familiares, reforçando vínculos sociais. Plataformas como o Twitch e o YouTube também alimentam essa nostalgia, com transmissões e vídeos que relembram momentos clássicos e ajudam a formar comunidades em torno desses títulos. Então a gente vê cada vez mais pessoas ingressando, jogando jogos antigos, acompanhando conteúdo sobre jogos antigos. É mais fácil você ver uma pessoa hoje em dia fazendo conteúdo sobre um Dark Souls da vida do que sobre esses jogos mais recentes que estão falando aí na internet. Se tem uma coisa que há bastante discordância, é sobre a jogabilidade. Para mim, a jogabilidade é o ponto vital de um jogo. É o principal, é o néctar, é a cereja em cima do bolo.
A jogabilidade de jogos antigos era simples, desafiadora, ao contrário de muitos modernos que buscam a complexidade por meio de mundos abertos gigantes e vazios. Por mais que jogos antigos sejam realmente simples, não significa que falte desafio. Jogos como Mega Man, Castlevania, Dark Souls são famosos pela dificuldade que exige uma certa habilidade do jogador. Eu tinha um Mega Man X4. Isso era Mega Man Rockman, né? Que é a mesma coisa que o Rockman no Japão. Alguém me corrige aí se eu estiver errado. Cara, era bom demais, tá? Que jogo. Mega Man é um jogaço. Paciência e um aprendizado contínuo. Essa combinação de simplicidade mecânica e um desafio genuíno atrai os jogadores, que buscam uma sensação clara de conquista e domínio. E com o preço atual dos jogos, as pessoas meio que têm se refugiado em jogos retrôs. O movimento não é só uma questão mas aí tem os Game Pass da vida aí, né? Pelo amor de Deus. individual, mas é uma cultura que continua vibrante e ativa. Eventos, fóruns, fanarts, mods, speedruns são algumas formas como essa comunidade mantém vivo o interesse pelos jogos clássicos. E ainda mais hoje em dia, nunca foi tão fácil uma pessoa poder jogar um jogo retrô como é hoje. Jogos que custam ali os R$400 agora, que aumentou o preço, as pessoas encontraram um refúgio de jogos retrôs. Existem muitos jogos ainda no PlayStation 4 que nem eu joguei. Ele falou uma coisa que é verdade. As pessoas encontram refúgio. Apesar de eu gostar muito de jogos retrôs, não tenho tempo de pegar assim eu não sei se é tempo, mas eu não viraria a noite jogando um jogo atual aí, um Resident Evil Requiem, igual lançou esse ano, eu falei aí. Jamais, eu não faria isso não. Acaba que um prêmio de console é eu pegar aqui um emulador desse da vida aí e jogar online, enfim. E vai que vai. Imagina as outras pessoas. E agora que eles estão aumentando o preço nos jogos dos consoles atuais, é a hora do pessoal fugir para os jogos retrôs ou para pirataria mesmo. Os jogos de hoje em dia, eu vou colocar na casa dos meus pais lá em Minas, né? A gente tá arrumando a casa lá, um fliperama portátil. Esses fliperamas aí que a galera vende na internet, botar jogo antigo. Isso vai ser uma coisa muito legal que eu e meu irmão vamos fazer. Impressionantes tecnicamente, muitas vezes apresentam uma complexidade que pode até ser exaustiva. Sistemas de craft, mapas gigantescos vazios, múltiplas árvores. Cara, ele tá usando muito a palavra vazio. Mundo aberto, vazio, não sei o que, vazio, mapa vazio. Pô. De mecânicas paralelas que pode criar uma barreira para quem busca uma diversão, sabe? Simples. Essa saturação gera uma frustração, uma sensação de que o jogo se tornou uma tarefa, especialmente para quem tem menos tempo para jogar. Esses jogos antigos parecem ser uma alternativa mais refrescante, uma experiência mais curta, direta, satisfatória, e não um jogo para você ter uma lição de moral e dormir depois, entendeu? Fora. Tá. Vai lá fechar Final Fantasy VII, Resident Evil 1 em japonês. Que a maioria dos jogos que lançam hoje em dia são remaster de Dino Crisis. Tinha um de tiro muito legal, cara. Era Siphon Filter. Pô, esse jogo era muito foda. Medal of Honor. Nossa, esse de primeira pessoa. Eu nunca fui tanto jogar de primeira pessoa, né? Mas o que eu mais gostei de jogar na época do Play 1 era o Medal of Honor. Baita jogo. Jogos que todo mundo já jogou. Quantas vezes a Naughty Dog já lançou The Last of Us? Tanto parte 1 quanto parte 2. Quantas vezes a Rockstar já lançou GTA V? Fora que com isso, o preço desses remasters só aumenta. Não, mas aí não é pela morosidade do game e tal. Isso é um contexto atual, né? Tem aí novas remasterizações, aperfeiçoamento dos games, o próprio Mortal Kombat, o último Mortal Kombat, aliás, o penúltimo, Mortal Kombat 11, ele teve ali uma inclusão de personagens a mais, personagens famosos. Depois uma outra história, After alguma coisa, que eu não me lembro agora. Então essas atualizações dos jogos são um contexto atual, não acho que é algo exatamente negativo. Então quando você observa com o olhar de fora que esses jogos antigos, a exigência de... Às vezes, por exemplo, é melhor o cara lançar e o GTA V igual lançou antes, do que esperar esse tempo todo para sair o GTA 6. Hardware são menores, podendo ser rodado em múltiplas plataformas, desde PC simples até celular, smartphone. Isso amplia o alcance e permite que mais públicos conheçam e joguem um jogo antigo, ao invés da pessoa continuar olhando e querendo comprar para poder jogar um jogo de hoje em dia, que é um remaster de luxo que custa 300 a 400 reais. Então, dito tudo isso, por que todo mundo tá voltando aos jogos antigos? Porque em meio a tanta inovação e complexidade, esses clássicos continuam entregando algo que vai muito além do gráfico, muito além da imensidão de mapa, uma experiência genuína, simples, desafiadora, um jogo que cria memória, entendeu? Um jogo que tem alma. Então, quando observamos que a indústria atual de videogames está mais preocupada em inserir microtransações, em trazer mais quantidade ao invés de qualidade, eu encontro a resposta do porquê as pessoas estão parando de jogar jogos atuais. Pra que É que eu vou impressionante GTA San Andreas, né?
Realmente é um clássico que as pessoas voltam nele o tempo todo, né? Eu acredito que de todos os GTAs é o mais clássico. É o mesmo jogo 2 que custa 400. Eu jogava GTA em 1997, galera. Eu estudava em uma escola que tinha lá umas aulas de informática. Tinha um amigo meu lá da minha sala que tinha um CD-ROM do GTA 1. Aquele GTA que a visão era por cima. Cara, quando vem aquele jogo, você pode roubar carro, aquilo pra gente foi extraordinário, né? Jamais a gente ia imaginar que GTA viraria o que virou, porque não era um jogo famoso na época. Esses primeiros GTAs não eram famosos. Eu conheço GTA, ó, há muito tempo. Bota aí quase 30 anos. Você tem um joguinho ali mais antigo, baratinho, que eu nunca joguei. Pra quem investir em um console de nova geração, se eu ainda não desbravei tudo que tinha ainda no Xbox One ou no PlayStation 4, por mais que todo mundo gostaria de ter um console de nova geração, falta um incentivo para avançarmos para a próxima geração. Com a volta dos jogos antigos, dos jogos mais clássicos e com a acessibilidade de poder jogá-los, a conclusão que eu chego é bem simples. Vou comprar um PC. Você já se pegou jogando Mario, Sonic ou aquele Resident Evil? Vou comprar um PC. É fácil você ter um PC e jogar os jogos antigos, eu faço isso. Daí vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo. E é isso, acho que não tenho muito para falar não. Sou a favor dos remakes aí dos jogos. Quem gosta de jogo antigo vai pro jogo antigo, quem gosta de jogo novo vai pro jogo novo. Eu vejo muito jogo novo bacana por aí. Agora, em termos de perfeição, Red Dead Redemption é uma obra-prima dos games, né, galera? Coloque aí sua opinião nos comentários, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe aí com o seu ciclo de amigos para dar uma força aí pra gente, para o canal crescer e a gente reagir, falar sobre vários temas aqui pra galera que quer bater um papo, quer uma companhia aí no YouTube. Valeu!